Olá, o Defensoria Explica está no ar, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a parceria da TV Assembleia. E nesta edição recebemos pela primeira vez o defensor público Rodrigo Stocchiero, que é titular da 16ª Defensoria Pública Criminal de Campo Grande e que, na minha opinião, e só ela importa, é um dos maiores tribunos do país. Bom, mas antes da nossa conversa, vamos aos últimos destaques da instituição. Olá pessoal, sou Guilherme Henry, estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês os destaques da semana. O defensor público-geral Pedro Paulo Gasparini foi recebido pelo senador Nelsinho Trade. No encontro, a principal pauta debatida foi a primeira infância. Participaram ainda da agenda o assessor para assuntos institucionais, defensor Matheus Sutana, e a coordenadora do NUDECA, defensora Débora Paulino. A Defensoria recebeu importante homenagem na Assembleia Legislativa. A instituição foi homenageada durante a sessão solene da entrega da primeira comenda Amigo da Primeira Infância, em comemoração ao Dia da Infância. Receberam a homenagem a coordenadora do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, defensora Débora Paulino, defensor público da Infância e Juventude Bruno Grassani e a assessora legislativa Kátia Motti. E tem novidades chegando aí. A Defensoria realizará a cerimônia de inauguração da pedra fundamental que marca a construção da nova unidade de atendimento de Ponta Porã. A solenidade acontecerá no próximo dia 1º de setembro de 2023. Após os ataques no entorno de uma reserva indígena em Dourados, a Defensoria Pública pediu uma série de providências aos órgãos ligados à segurança pública e à questão indígena no âmbito federal. Conforme o coordenador do NUPIR, defensor Lucas Colares, desde a intervenção da instituição, a comunidade não sofreu mais ataques. E aquela notícia para deixar nosso coração bem quentinho. A recém-nascida, que foi transferida a Brasília com auxílio da Defensoria, recebeu alta após cirurgias. A pequena guerreira Alice Reis nasceu com más formações raras e lutou bravamente por sua vida durante meses. Segundo o defensor que atuou no caso, Irã Nascimento, esse é o maior prêmio que a Defensoria Pública pode receber. A instituição conseguiu na Justiça a prorrogação de licença maternidade de uma assistida, devido à internação do recém-nascido. Conforme o defensor Luciano Montali, após o nascimento, o bebê precisou ficar internado quase 2 meses devido a graves problemas de saúde. Após pedido da Defensoria, a Justiça concedeu o mesmo período que o bebê ficou internado como extensão da licença maternidade. O coordenador do NUSPEN, defensor Cauê Urdiales, participou da primeira reunião ordinária de 2023 da Comissão Nacional de Execução Penal do CONDEG. Para o coordenador, os encontros da comissão ajudam a qualificar ainda mais os serviços prestados pelas instituições dos estados, considerando o debate de temas importantes e a troca de experiência entre colegas que atuam com o mesmo objetivo. E a Defensoria participou da entrega da revitalização do Centro de Operações da Guarda Civil Metropolitana. A instituição foi representada pela coordenadora de projetos e convênios, defensora Renata Leal. E a gente encerra essa semana com uma mega ação em uma comunidade indígena no interior do estado. Em parceria com o governo do estado, a instituição levou um atendimento móvel com a Van dos Direitos para a aldeia Mambai. O atendimento integra a segunda edição do MS em Ação, Segurança e Cidadania, que levou serviços para mais de 10 mil indígenas das etnias Guarani e Kaiowá que vivem no município. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com o Defensoria Explique, já estamos com o nosso entrevistado, o defensor público Rodrigo Stocchiero. Mas antes da gente falar um pouco da atuação dele, vamos iniciar nossa conversa conhecendo um pouco do defensor. Fala de onde você é, quanto tempo já de instituição, as comarcas por onde passou, até chegar à 16ª, Defensoria Criminal de Campo Grande. Olá, Dani. Primeiro, obrigado pela gentileza, pelos elogios. Primeiro, feliz também pelo convite de poder participar do programa. Meu nome é Rodrigo Antônio Stocchiero Silva, eu sou mineiro, numa cidade chamada Betim, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, mas hoje me considero sul-mato-grossense também, já moro aqui em Campo Grande há algum tempo. Quando cheguei aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a primeira comarca que eu atuei foi Nioaque, uma das importantes comarcas aqui do estado, com uma repercussão histórica aqui no estado, enfim, fui muito bem recebido lá também. Depois fui por Glória de Dourados, cheguei em Corumbá, a Cidade Branca também, onde foi uma experiência muito interessante e única na minha vida. Posteriormente fui até Miranda e hoje
desde 2016 até hoje, melhor dizendo, estou aqui em Campo Grande, atuando na 16ª Defensoria Pública Criminal. Muito bom. Indo agora diretamente para o assunto defensoria mesmo, né? Vamos falar um pouco sobre a intervenção da defensoria como custos vulneráveis, essa palavra em latim, né? Que é a guardiã, que atua como guardiã dos vulneráveis. Considerando a quantidade de assistidas e assistidos que a defensoria atende, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como que é a preparação para tantos casos, né? Como que funciona aí, como que o senhor lida com a pressão desse ambiente, porque nós sabemos que enquanto muitos advogados particulares aí atendem 2 a 3 audiências na semana, um defensor atende 5 audiências num dia, né, numa tarde. Então, conta esse segredo pra gente, como que é dar conta de tudo isso? Então, a atuação da Defensoria Pública como custos vulneráveis, ou seja, como guardião dos vulneráveis, embora seja uma forma de atuar mais recente, que foi reconhecida pelo STJ mais recente, ela, na verdade, ela é a síntese do defensor público, porque nós não temos condições de atuar individualmente em todos os casos. Nós precisamos saber identificar, dentre os casos mais importantes, aqueles que podem ter uma maior repercussão dentro do âmbito da nossa atuação, e aí, a partir daí, ingressar nos feitos da justiça civil, principalmente, consumerista, no direito da saúde, por exemplo, para poder atuar e ser a voz do vulnerável, para poder conseguir uma decisão judicial justa, mas, sobretudo, democrática, que ela tenha não só a voz do particular, que por vezes está atuando até como advogado, mas também com a voz da Defensoria Pública, que amplifica o direito dessas pessoas que normalmente estão em situação de vulnerabilidade, de invisibilidade. Então, talvez o custo dos vulneráveis hoje possa ser entendido como a essência do trabalho do defensor. E cabe a nós, defensores e defensoras, termos um olhar sensível e clínico para poder perceber quais são aquelas demandas mais importantes, pelo menos mais urgentes para aquele momento histórico, e fazer valer o direito do nosso assistido. Então, vamos dizer que não é um segredo, então é aquela vocação mesmo, olhar para tentar dar conta de tudo, né, doutor? Sim, porque talvez a principal característica do defensor seja exatamente essa, é o olhar sensível, o olhar que enxerga o que ninguém vê. Ver na invisibilidade, enxergar na invisibilidade o outro que está em situação vulnerável, para, através das medidas judiciais cabíveis e extrajudiciais também, trazer esse invisível de volta à luz para que a sociedade o trate como um igual, ou pelo menos que a gente possa amenizar as desigualdades nesse país de tantas desigualdades que é o Brasil. Com certeza. Bom, como jornalista que já atuou no Hard News e que fez a cobertura de muitas audiências e júris e que acompanhava tudo aquilo com os olhos da grande massa, ou seja, sem conhecimento jurídico, apenas com aquela ambição de chegar na redação, escrever e publicar o que eu havia presenciado, eu gostaria que o defensor falasse um pouco sobre a influência da mídia, né? E se ainda é possível alcançar justiça em casos polêmicos, midiáticos, em que muitas vezes os jurados eles entram no plenário com algum tipo de opinião formada já. E claro, gostaria que o senhor comentasse também se essa relação com a mídia, ela também tem pontos positivos. Então, nesse ponto eu preciso até ter um pouco de cuidado com as palavras. Primeiro eu quero já deixar bem claro que eu sou um apaixonado pelo trabalho do jornalista, do jornalismo, porque assim como o tribuno, o jornalista é uma pessoa que conta histórias, que revela histórias e histórias que por vezes estão escondidas. Então, há essa similitude entre o trabalho do jornalista, do jornalismo, e o trabalho do defensor, do tribuno, do tribunal do júri. Mas eu tenho receio, ou melhor dizendo, eu preciso dizer, na verdade, assumir que o trabalho jornalístico, o trabalho da mídia de um modo geral, ele é prejudicial no processo penal. A espetacularização do processo penal, ela gera, principalmente na sociedade, um desejo de vingança, que é exatamente o que o sistema de justiça visa acabar. Tratar uma situação, uma fratura social que é o crime, de modo sério, de modo racional, para evitar esse tipo de comportamento de vingança, enfim. Só que, veja, se lembrarmos na história, o principal julgamento da história, que foi o julgamento de Cristo, talvez o julgamento de Cristo e a condenação de Cristo tenha se dado muito por conta daquele ambiente em que houve uma multidão ensandecida, lutando por justiça, lutando por vingança, e acabou condenando Cristo. Nos dias atuais isso ocorre ainda, porque efetivamente o crime é um fator, um fenômeno social que deixa a todos nós sensibilizados, irritados e com sede de justiça, com sede de punição.
Então, talvez nós perdemos um pouco a racionalidade a partir do momento que somos objeto desse influxo de matérias, de notícias que tratam de violência. Então, acaba havendo um prejuízo. Mas, obviamente, que eu compreendo que os crimes, a solução e resolução dos crimes, ela é um fato de interesse social que deva ser noticiado. Só não concordo muito, por vezes, com a forma como o pré-julgamento que é realizado, inclusive o jornalista que por vezes não atua com isenção, o jornalista por vezes que atua muito mais próximo da polícia judiciária. A gente sabe que a polícia judiciária tem um relacionamento com os órgãos de imprensa muito mais próximo do que, por exemplo, a defesa. E eu não digo nem a defensoria, eu digo a defesa criminal como um todo. Então, há um desequilíbrio de forças. Já há um desequilíbrio de forças no próprio processo criminal, que é o Estado contra o indivíduo, e esse desequilíbrio aumenta a partir do momento que os órgãos de imprensa têm uma predileção pela versão que é apresentada pela acusação. Então, esse é um desafio e até é importante que nós, da defesa, consigamos estabelecer um nexo, uma linha de comunicação para evitar esse tipo de pré-julgamento ou de telefone sem fio, vamos chamar assim, que é, às vezes, passar só um lado do caso e esse lado, normalmente, é o lado que prejudica aquela pessoa a quem é imputada a prática de um crime. Nossa, cadê a paridade de armas? Não, acabou. Não... E você me perguntou se tem algum lado positivo, né? Eu diria que o lado positivo é que, efetivamente, é importante que as pessoas tenham conhecimento de que os fatos que são objeto de crimes, que são objeto de apuração pelo Estado, eles têm, efetivamente, um rito que justifica a existência do sistema de justiça criminal. Tem também, não vejo um lado pedagógico, não acredito que a transmissão de um julgamento ele vá ensinar as pessoas algo no sentido de não fazer ou de que é certo ou que é errado. Aliás, o direito penal a gente fala que ele sempre chega atrasado, ele sempre chega depois que essa fratura acontece e muitas vezes, principalmente no tribunal do júri, num momento que é irremediável, porque houve a morte de um semelhante, enfim. Mas, repito, é um trabalho necessário, porém, alguns excessos precisam ser podados, na minha opinião, para que a gente possa ter uma relação mais harmônica e mais democrática também, inclusive, no processo penal. Muito bom. Escutaram, né, meus colegas jornalistas? Vamos trabalhar com mais imparcialidade, né, na cobertura dessas... Eu não digo que os jornalistas e as jornalistas sejam parciais, não é isso. Eu entendo que... Eu brinco que eu conheço várias jornalistas e jornalistas que, conversando com eles, eu percebo a sede que eles têm pela notícia. E muitas vezes a defesa, até por uma questão de estratégia defensiva mesmo, ela opta pelo silêncio, ela opta pelo segredo, para poder trazer no processo aquelas informações que ela reputa indispensáveis. E isso incomoda o jornalista, porque quem tem sede quer beber, quer beber água, quer beber da fonte, né, vamos chamar assim. Então, se a fonte da defesa acaba sendo escassa, quase que involuntariamente o jornalista acaba sendo mais próximo do sistema acusatório, do sistema de persecução do Estado. Que é quem vai entregar aquela informação para ele. Cada caso é um caso, né? Todo corpo de jurado também é diferente. Mas eu gostaria que o senhor falasse se o senhor tem uma forma de interagir com os jurados, né, para fazer com que o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho compreendam questões assim cruciais da sua defesa. Afinal, o julgamento deles não é técnico, né? Eles absolvem ou condenam com sim ou não. Olha, e aqui eu faço até já peço desculpas e vênias aos colegas que são juízes togados, mas eu tenho uma predileção enorme pelo juiz leigo, pela pessoa do povo. Primeiro porque é uma linguagem direta, é uma linguagem que você vai usar de temas acessíveis do dia a dia, temas culturais, históricos e não só jurídicos, porque o problema da justiça hoje que eu vejo, principalmente na justiça criminal, é um automatismo cada vez maior. A inteligência artificial é algo que chegou para ficar, então as ações e as decisões se repetem muito e a gente acaba perdendo o foco principal, que é o foco humano, que é aquela pessoa que está sendo julgada. Então, para o jurado leigo, eu tenho essa possibilidade de contar uma história, de contar exatamente os termos que não estão somente no processo, mas que circundam todo aquele fato. Eu falo da véspera, não só do fato, mas da véspera também. E percebo que esse tipo de linguagem, ele acessa aquela pessoa que está disposta a escutar, aquela pessoa da sociedade que está disposta a tentar entender aquele fenômeno que está sendo levado a julgamento. E isso eu acredito que a gente só encontra no tribunal do júri.
E aí a gente coleciona, todo o tribuno do Tribunal do Júri, ele é um colecionador de histórias, né? Tem tantas histórias marcantes que até me ensinam muito, mostram a minha insignificância enquanto ser humano e privilégio enquanto ser humano também, porque a gente percebe na dor do outro tanto quanto a nossa dor é muito pequena. Então, o Tribunal do Júri é uma escola que realmente ela me pegou de um jeito que pretendo fazer isso pro resto da vida. Gente, que lindo, muito bom. E o mais engraçado do defensor falar isso, que ele realmente respeita ali, né, aquelas pessoas que estão ali sem a toga, né, do juiz, porque é muito difícil. Imagina assim, explicar que o andamento do processo não respeitou a cadeia de custódia da prova. Aí como que vai explicar isso? Explicar daquela forma que aquela prova foi mexida, foi substituída. Então, realmente... Eu gosto de falar para o jurado que, para a gente chegar onde a gente está hoje, nesse marco temporal civilizatório, muita gente sofreu, muita gente foi queimada em fogueiras, mulheres foram taxadas de bruxas e queimadas em fogueiras, pessoas foram torturadas, não só Jesus Cristo, mas várias pessoas em julgamentos foram torturadas, foram condenadas à morte injustamente, receberam pena de prisão injustamente, ou seja... Um caso histórico também, acho que em Minas Gerais, eu acho. Sim, tem vários casos e assim, a gente percebe que é importante, por vezes, o senso comum tem que entender que o sistema de justiça ele não é perfeito. O juiz não é um Deus, o defensor não é um Deus, o promotor também não é um Deus, não tem poderes sobrenaturais. Nós somos passíveis de erro, então essa audição, essa auditoria dos processos que é feita pelo juiz, no caso o jurado, ele tem que entender que regras são importantes e que a gente tem que obedecer à racionalidade para realizar um julgamento. Então, e também se colocar no lugar do outro, né? Se você estivesse sentado no banco dos réus, você que gostaria de ser julgado por um processo que obedece todas as regras, que não tem qualquer ato que seja indene de dúvidas, ou seja, que seja realizado sobre os holofotes tanto da acusação quanto da defesa, enfim, qual que é o sistema de justiça que você quer para você, para a hipótese de você estar sentado no banco dos réus. Quando a gente faz esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, acredito que o próprio jurado percebe da importância desse sistema e da obediência das partes a esse sistema de regras que foi imposto e que vem evoluindo há séculos e séculos, não nasceu ontem o sistema de justiça. Então, transformar tudo que está ali no processo e explicar para esses jurados, por isso que torna o Tribunal do Júri tão lúdico, né? Aquela coisa que admirável aos olhos, né? Quem está assistindo ali fica prestando muita atenção porque aquilo vira um espetáculo, né? Vamos dizer, apesar da tristeza que é o julgamento de um homicídio. Normalmente, quando você pergunta a um operador do direito, você gosta do Tribunal do Júri? A resposta é, eu não gosto porque o Tribunal do Júri é um teatro. E é engraçado porque eu afirmo que o Tribunal do Júri é um teatro. Ele é um teatro que representa a vida humana, é uma representação da vida humana. Mas o teatro é a vida, é a representação de nós humanos. Quando você lê uma obra de Shakespeare, você está aprendendo sobre a natureza humana. Não é uma ficção. Embora aliás, eu já até digo, o Tribunal do Júri é um teatro muito especial, porque parte dos atores que estão ali são os atores reais do fato. Então, isso dá mais vida para o caso penal e, evidentemente, que essa representatividade, essa representação que é feita da vida no palco, que é o Tribunal do Júri, é algo que remonta à Grécia Antiga, quando começam os oradores a trabalhar a oratória, enfim, o falar em público, coisa que hoje em dia está ficando fora de moda, porque hoje em dia a gente conversa pelo WhatsApp, a gente conversa sempre à distância, quantas vezes a gente parou de sentar numa mesa de café e tomar café com uma pessoa, conversando, olhando nos olhos dela. Então, por isso que eu repito, o Tribunal do Júri ele é resistência, sobretudo. E é um lugar que a gente pratica a natureza humana, pratica esse hábito secular também de conversar, que está ficando tão fora de moda por conta da tecnologia, que, assim, vocês devem estar me achando um pouco antiquado. Também tem É óbvio que a tecnologia é muito importante, eu mesmo converso com gente do Brasil inteiro através das mídias sociais, o que fez eu evoluir enquanto tribuno, enquanto defensor público. Não estou dizendo que não é necessário ou que não seja importante, mas a gente não pode deixar de lembrar que o contato pessoal, ele é o que nos identifica como humanos, e é isso que o Tribunal do Júri traz no sistema de justiça criminal, que é o palco democrático, onde a população participa na tomada de decisão.
Bom, e há uma discussão no STF sobre prisão preventiva automática. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tipo de medida para a gente entender, né? E como isso afetaria, de alguma forma, nossas assistidas e assistidos da Defensoria Pública. Esse é um tema muito importante. O nosso Constituinte, ele estabeleceu a liberdade como regra, a prisão como exceção. Só se usa a prisão dentro do sistema normativo, dentro do sistema de justiça criminal brasileiro, em últimas hipóteses, quais são? Sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, uma sentença condenatória definitiva que não caiba mais recurso, aí não tem jeito, ela é o remédio adotado pelo Estado para a pessoa que comete um crime. E existe a prisão provisória, a prisão cautelar, que até o nome cautelar explica, é para acautelar o processo, acautelar as partes e testemunhas que possam estar sendo acossadas pelo acusado ou por uma das partes, enfim. Então, nessas exceções legais, pode o juiz aplicar essa medida de restrição da liberdade. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, atendendo até um clamor público, ele quer que, a partir do julgamento no Tribunal do Júri, a partir desse primeiro julgamento que é realizado, a pessoa que efetivamente for condenada já comece a cumprir imediatamente a sentença que foi imposta. Isso, na minha opinião, seria uma afronta ao texto constitucional, porque o texto constitucional é claro no sentido de que só é considerado culpado quem tem uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ou seja, definitiva, e isso não ocorre no Tribunal do Júri. Lembrando que o Tribunal do Júri é um órgão de primeira instância, cabe um recurso para a segunda instância, então há toda uma matéria que pode ser rediscutida em segundo grau. E também por uma questão civilizatória, eu entendo que a gente deva usar esse mecanismo da prisão somente no último caso, em última ratio, em última hipótese mesmo, porque efetivamente prender um inocente ou causar a prisão de um inocente é um dano irreparável e irreversível. Logo, a gente tem maturidade suficiente para perceber se aquela pessoa que está respondendo a um processo criminal, ela não representa um perigo ao processo, ou um perigo à vítima, ou um perigo à ordem pública, enfim. Se essa pessoa não tem esses caracteres de cautelaridade, ela pode e deve responder um processo em liberdade. É uma garantia civilizatória que também foi conquistada a preço de muita injustiça que foi cometida no passado, que o Supremo, eu entendo que talvez por um clamor social, um clamor público, tem a tendência de modificar esse quadro para que, a partir do momento que o sentenciado no Tribunal do Júri seja condenado, ele comece a cumprir imediatamente a pena. Isso vai gerar vai ter repercussão nos casos da Defensoria Pública, muito embora eu posso dizer que talvez, não sei a estatística correta, mas grande parte dos autores ou dos imputados, né, pessoas que são imputadas do crime de homicídio, elas normalmente já respondem o processo presas, então, com relação a essas pessoas não faria diferença, mas com relação àquelas que efetivamente, crimes de tentativa de homicídio simples, por exemplo, que uma pena de prisão poderá resultar num regime semiaberto, que é diferente do fechado, esse tipo de pessoa vai sofrer uma punição antecipada que posteriormente poderá ter uma alteração de regime e ela, fatalmente ela terá então cumprido uma pena num regime mais rigoroso do que determina a lei, ou seja, uma injustiça, apesar de uma condenação ser proferida. Então, eu vejo com preocupação, mas, sobretudo, entendo que o momento histórico atual não é favorável por conta desse clamor social, desse clamor público pelo encarceramento. Nossa, excelente. Aí a galera que está estudando comigo, esse recorte aqui vai para o Instagram para todo mundo aprender também. Bom, e eu não poderia deixar essa pergunta de fora e eu trouxe lá direto do Instagram do Defensor, inclusive você que nos assiste, sigam @noplenário. O Defensor também é maratonista. E a gente tem uma curiosidade, a gente gostaria de saber o quanto essa prática esportiva ela pode ajudar um tribuno, né? E a gente gostaria também de saber se o defensor já usou, já pensou em alguma tese de defesa enquanto corria, enquanto estava treinando, enfim. Engraçado que eu sempre tive a corrida como um dos meus esportes prediletos, mas não a corrida de maratona, que a gente chama de endurance, porque ela é uma corrida que demora muito. No caso, eu faço uma maratona em 3 horas, então eu fico 3 horas correndo. E é um treinamento exaustivo, são 4 meses de preparação, mas basicamente eu voltei a minha atividade de corrida para a maratona a partir do momento que eu comecei a correr depois dos júris, depois dos julgamentos.
porque quando terminava o julgamento eu estava sempre muito inquieto, muito nervoso, ainda com aquele sentimento do que aconteceu no júri na cabeça. Então, para tentar esquecer um pouco o júri que eu tinha acabado de fazer, eu comecei a correr com maior frequência. E depois, a maratona foi ingressando na minha atividade e eu percebi através da maratona, primeiro, a questão da disciplina. Todo maratonista ele acaba adquirindo hábitos muito corretos e com bastante disciplina, e isso é importante para um tribuno, porque a gente precisa sempre seguir um roteiro, seguir sempre uma atividade no estudo do processo que demora, leva um tempo de maturação, então isso é muito comum na maratona. No próprio júri mesmo, eu já utilizei algumas dinâmicas falando sobre um caso penal, por exemplo, em que o réu ele percorreu uma verdadeira maratona e que a linha de chegada seria o julgamento no tribunal do júri. Então, a linha de chegada daquele réu era a decisão final que o conselho de sentença iria proferir, e aí eu pedi que o conselho de sentença observasse todo o esforço pelo qual o réu havia passado ao longo dessa caminhada, dessa maratona que ele percorreu desde o início do processo, e que ele fosse ao final premiado, ao final desses 42.195 metros, que é a distância da maratona, que ele fosse premiado com o veredito absolutório, porque haveria sido ele suficientemente haveria comprovado a inocência dele no caso. Então eu fiz também uma dinâmica nesse sentido. Então eu acho que tem tudo a ver, mas principalmente essa questão do caminho, da dificuldade do caminho, da dificuldade do caminho que você necessariamente tem que enfrentar. Não há como ter atalhos, você precisa percorrer todo o caminho, por mais árduo que seja, para chegar ao bom resultado no final. O programa vai caminhando para o fim. Eu gostaria que o senhor deixasse suas últimas impressões. Gostaria também que o senhor falasse para acadêmicos que lá na academia ainda a gente fica muito apaixonado pelo processo penal, e antes de vir gravar, eu postei uma foto do senhor nos meus stories, falando, gente, façam perguntas que eu vou levar melhor para o programa. E aí, em vez de mandarem perguntas, a galera começou a falar, fala para ele me chamar para júri, fala para ele me levar, semestre que vem eu estou no 7º semestre. Eu falei, então, vou fazer melhor, vou pedir para ele deixar um recado para todos vocês. Primeiro, Dani, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de poder participar e também trazer um pouco da história da Defensoria e principalmente do Tribunal do Júri. Bom, o Tribunal do Júri, ele é democrático também porque as sessões são todas abertas, então eu convido você que está nos assistindo, seja ou não do direito, seja ou não acadêmico, para acompanhar as sessões que são realizadas. Aqui em Campo Grande ocorrem de terça-feira até sexta-feira na parte da manhã. O plenário ele sempre é aberto para a população em geral, enfim, para os estudantes também. Obviamente que eu ficarei muito feliz também se estudantes quiserem participar da formulação das defesas, enfim, entre em contato com a Defensoria Pública comigo, a gente pode sim fazer um trabalho junto para poder, eu não tenho a pretensão de ser um professor, mas pelo menos passar um pouco do que eu sei sobre o Tribunal do Júri para todo estudante que tiver esse interesse. Muito obrigado pelo convite e a Defensoria Pública está de portas abertas. Bom, Defensoria Explica fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Garantir seu direito é a nossa missão.